Meus irmãos, nós vamos ler o texto que vai servir para a nossa reflexão e depois da leitura do texto vamos entoar o hino 350, a palavra da vida, implorando dessa forma, por meio desse hino, a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Leremos no Antigo Testamento Jó, capítulo 1, verso 1. Jó, capítulo 1, verso 1. Jó, capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler juntos esse versículo da palavra do Senhor. Vamos lá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Muito bem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O livro de Jó trata sobre a história, sobre a trajetória de um homem muito especial. Jó, esse patriarca do Antigo Testamento, é descrito nas páginas bíblicas como sendo um servo de Deus admirável, abençoado com muitas riquezas e com uma família maravilhosa e grande. Porém, apesar da sua dignidade, apesar da sua fé, apesar de sua boa conduta, apesar de todo esse conjunto de bons comportamentos de uma hora para outra, sem mais nem menos, sem aviso prévio, Jó perdeu tudo o que possuía. Deus o despojou de suas riquezas, de sua família e de sua própria saúde. E de acordo com o narrador, aquele que conta essa história para nós, tudo isso aconteceu, toda essa tragédia ocorreu com Jó, porque Deus desejava provar a Satanás que a fé de seu servo Jó era legítima, era verdadeira, era genuína. Diante da tragédia que instalou-se sobre a sua vida, 3 amigos vieram consolá-lo. E os 4 se envolveram numa grande e acalorada discussão. Os amigos de Jó desejavam persuadi-lo, convencê-lo de que toda aquela desgraça, toda aquela crise certamente tinha uma causa. E seguramente aquela causa era algum ilícito, algum pecado que Jó havia cometido. Os amigos de Jó tinham essa certeza e queriam persuadir Jó daquilo também. Todavia, Jó resistiu àquelas acusações. Jó rejeitou aquele argumento e tentou de toda forma mostrar, evidenciar a sua inocência. Depois de considerável tempo, o próprio Deus se dirigiu a seu servo Jó, declarando a sua inocência, e Jó escutou o Eterno com o coração quebrantado. Jó escutou o que o Eterno tinha a dizer com todo o interesse, com toda a empolgação. Finalmente, Deus declarou a inocência de Jó e pediu para que ele orasse pelos seus amigos. E foi quando Jó orava pelos seus amigos. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte e Deus lhe deu 2 vezes mais daquilo que possuía outrora. O Senhor restaurou a sua saúde, as suas propriedades, bem como a sua família. Essa é a história de Jó. Nós encontramos essa história
nos 3 capítulos que são chamados por alguns biblistas de narrativa de moldura. Jó é um livro singular. Ele é composto por prosa, capítulos 1, 2 e o último, capítulo 42, e ele é composto também de poesias. Do capítulo 3 ao capítulo 41, encontramos poesias que registram os diálogos que envolveram os amigos de Jó com ele, as palavras que o próprio Jó dirigiu a Deus. Tudo isso foi registrado no livro de Jó sob a forma de poesia. Apenas os capítulos 1, 2 e 42 são prosa, são narrativa, são essa narrativa de moldura. E dentro desse quadro encontramos a história de Jó. Prezados irmãos, ao lermos a história de Jó, nós somos impactados pelo seu bonito testemunho. Que testemunho bonito, que testemunho precioso. A sua vida de fé, a sua vida de obediência a Deus, configura-se como uma inspiração para todos nós. A maneira pela qual Jó reagiu às muitas adversidades, a maneira pela qual Jó reagiu às más notícias, são exemplos para nós. Devemos também ter um comportamento semelhante ao comportamento desse destacado servo do Senhor. Sem dúvida nenhuma, Jó é um tipo de vida que agrada a Deus. E é sobre esse tema, é sobre esse assunto que eu queria tratar com vocês. Aprendemos algumas verdades a respeito dessa vida que agrada a Deus. A primeira verdade que aprendemos é que o Senhor se agrada de uma vida comprometida com a integridade moral. Deus se agrada de homens, de mulheres, de jovens, de crianças que possuem um forte compromisso com a integridade moral. O texto bíblico descreve Jó como sendo íntegro e reto. O que é ser íntegro? Ser íntegro é ser inteiro, é ser completo, é não ser parcial. Essa é uma referência à sua retidão moral, bem como à sua nobreza de caráter. O caráter de Jó era nobre. O homem era crente e reagia adequadamente aos eventos que aconteciam em sua vida. Jó também era completamente honesto, de modo que sua vida resistia a qualquer acusação. A vida de Jó resistia a qualquer investigação. E por conta desse seu compromisso com a integridade, Jó resistiu às muitas acusações que sofreu. Ser acusado não é sinônimo de ser culpado. Porém, quando a gente não consegue resistir às acusações, muito possivelmente, muito provavelmente, existe aí algum indício de erro. Jó resistiu às muitas acusações que sofreu. A verdade é que o bom comportamento, a integridade, confere ao indivíduo a capacidade de andar por aí, de certa forma, de cabeça erguida. Já o pecado promove justamente o contrário. O indivíduo que sabe que está errado, vive se escondendo, vive às escuras, vive tentando não ser visualizado, ele se esforça para não ser flagrado cometendo o seu ilícito. No Salmo 51, Davi registrou muito bem essa consciência perturbada do indivíduo culpado. No Salmo 51 lemos, Davi, consciente de seu erro, registrou: o meu pecado está sempre diante de mim. Depois leia com atenção o Salmo 51. Davi registra lá essa grande verdade.
o meu pecado está sempre diante de mim. A verdade é que quando pecamos, a sensação que temos é de que o nosso erro já é de conhecimento de todos. Caiu na boca do povo. E a gente tem medo das consequências daquilo que fizemos, de como vai ficar a nossa reputação. O meu pecado está sempre diante de mim, ele me persegue. A minha consciência não está livre, a minha consciência está bloqueada por algum acontecimento, por algum evento. A culpa persegue o indivíduo culpado. William Shakespeare costumava dizer que o ladrão vê em cada esquina um policial. A consciência culpada, perturbada, o indivíduo que cometeu algum ilícito, o indivíduo que cometeu roubo, esse vê em cada esquina um policial. A culpa persegue o transgressor, enquanto a integridade pacifica o coração e exorciza o medo de dentro do nosso ser. Infelizmente, nós vivemos num mundo caracterizado pela falta de caráter, pela falta de integridade. E muitas vezes a falta de integridade, a má conduta é elogiada, é prestigiada. Muitas vezes são esses indivíduos que são promovidos, que se dão bem do ponto de vista profissional. No entanto, o Senhor se agrada de gente que tem compromisso com integridade moral. Somos chamados pelo Senhor para sermos homens e mulheres de caráter. Caráter é aquilo que você é no escuro. Enquanto pensava nesse tema, me veio à lembrança a letra de uma canção de uma banda nacional, e no refrão dessa canção é dito o seguinte: o que você faz quando ninguém te vê fazendo, e o que você queria fazer quando ninguém poderia te ver, alguma coisa do tipo. Eu tenho certeza que você que conhece a música, enquanto eu falava, você cantou aí na sua mente. O que você faria quando, se ninguém pudesse te ver? Essa reflexão ajuda-nos a avaliarmos e a analisarmos a qualidade do nosso caráter. Mais do que nunca precisamos de homens e mulheres como Jó, que possam ser conhecidos e destacados e reconhecidos pela nobreza de caráter e pela integridade moral. Deus se agrada disso. Em segundo lugar, o Senhor se agrada de uma pessoa que se desvia do mal. O Senhor se agrada de quem se desvia do mal. Ao ressaltar a integridade de Jó, o texto diz que ele se desviava do mal. Isso significa que Jó se esforçava para ser e para manter-se íntegro. Ser descrito como um indivíduo reto e que se desvia do mal implica justamente, precisamente, nesse exercício, nessa conduta de esforço para ser e manter-se íntegro. Jó sabia que não estava imunizado, ele não estava vacinado contra o erro, contra a queda, e ele precisava estar ali atento o tempo todo para não se comprometer com o mal. Pois no momento em que a gente se distrai, nós facilmente nos comprometemos com aquilo que é errado, tendo em vista a corrupção e depravação dos nossos próprios corações. Eu quero lembrá-los do que lemos nos versos iniciais do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda
dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista descreve a conduta dessa pessoa que ele chama de bem-aventurada. E as suas palavras iniciais são as seguintes: feliz, bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Com quem que você se aconselha? Com quem você se aconselha antes de tomar alguma decisão? Aliás, você se aconselha com alguém? Ou você é tão bom, tão espiritual, tão sábio, que você não necessita do conselho de ninguém? Todos nós precisamos de conselhos, porém, os conselhos precisam ser bons. Não se aconselhe, não tome grandes decisões a partir da palavra de pessoas descrentes, que não têm o referencial da palavra de Deus, que não têm compromisso com o Senhor. Se aconselhe regularmente com crentes mais experientes. Eu guardo no coração, no início do meu ministério, eu enfrentei uma situação e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer e não sabia como aconselhar essa pessoa que passava por grandes problemas. E eu, ainda muito menino, esse senhor já mais velho, eu não sabia o que fazer. E eu escrevi para um professor meu do seminário, o reverendo Ricardo Agreste, pastor aqui em Campinas, e ele muito atentamente respondeu o meu e-mail e sugeriu para que eu encaminhasse o caso daquele senhor para uma pessoa com mais experiência. Thales, olha, você foi ordenado, você é pastor, mas aconselhe esse senhor a conversar com uma outra pessoa mais experiente. E eu não fiquei ofendido com aquele conselho. Eu observei aquela recomendação e aquilo foi muito bom, pois essa pessoa efetivamente se aconselhou com outra e as coisas foram se esclarecendo e se organizando e se ajeitando. Com quem você se aconselha? A palavra das meninas no salão de beleza tem tanto peso assim para você? As palavras do pessoal lá na firma tem tanto valor assim para você? Certamente você pode encontrar bons conselhos lá. Porém, submeta esses conselhos ao crivo da palavra do Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Peça conselhos, mas procure bons conselhos, porque maus conselhos prejudicam. A conduta e o procedimento do bem-aventurado não é moldado pelos padrões mundanos. Esse indivíduo bem-aventurado é uma pessoa livre e autônoma da impiedade e procura o conselho daqueles que são crentes. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O salmista prossegue: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. A palavra hebraica traduzida por deter aqui comunica a ideia contemporânea de estacionar. Onde é que você estacionou? Não foi na garagem de ninguém, né? Às vezes a gente estaciona no lugar errado de propósito mesmo, né? Ah, aqui está mais perto, vai ser rapidinho, eu ligo o pisca-alerta. Só que o amarelinho não quer saber nada disso. E a multa vem. E, gente, pagar multa é ruim demais, não é? É o pior jeito da gente usar o nosso dinheiro. É pagando multa. Não vale a pena. O salmista está ensinando para nós o seguinte: não estacione o carro da sua vida na vaga do pecado.
não estacione o carro da sua vida na vaga do pecado. Além da multa, vem os pontos na carteira, é só prejuízo. O pecado nunca acrescenta, apenas subtrai. O salmista continua: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Repare que o salmista aqui sugere uma progressão. O indivíduo vai cada vez mais se comprometendo com o erro. Ele dá ouvidos ao conselho do ímpio, depois ele para considerar o que ele tem para falar, o que ele pode ouvir de outros, e finalmente ele se assenta na roda dos escarnecedores. Ele se sente bem no meio de escarnecedores, de gente frívola, de gente que geralmente zomba das coisas do Senhor. O texto do Salmo 1 nos exorta no sentido de que a prática do pecado vai nos comprometendo cada vez mais. O pecado vai nos corrompendo cada vez mais. Na linguagem do salmista, em outro salmo, um abismo chama outro abismo. Tem gente imaginando que vai encontrar satisfação com o pecado. Aliás, muitas vezes nós temos essa expectativa. Imaginamos que o pecado vai nos satisfazer. Não vai. Pode até oferecer algum prazer durante algumas horas, mas as consequências são seríssimas. Conversamos aqui durante muito tempo sobre a vida de Davi. Aliás, não encerramos essa série de reflexões sobre Davi. Ainda temos algumas coisas a falar sobre essa trajetória tão inspiradora. Mas algo que já vimos é que Davi, por conta de poucas horas de prazer, precisou lidar com anos, décadas de problemas e dificuldades. Meus irmãos, Martin Luther King Jr., pastor batista, ativista social norte-americano, certa vez falou a respeito do perigo da conjunção adversativa mas. No entendimento de Luther King, a conjunção mas segue geralmente afirmações de grandeza. Diz o Antigo Testamento: Naamã era um grande homem, um grande militar, mas era doente. A Grécia foi uma grande nação, nos legou a filosofia, a democracia, mas era imoral e injusta. A civilização ocidental é uma grande civilização, enriqueceu o mundo com o Renascimento, com a Reforma Protestante, com a Revolução Industrial, com as melodias de Johann Sebastian Bach e Beethoven, mas... E esse mas recorda-nos das injustiças e dos males do colonialismo praticado por países majoritariamente protestantes. Esse mais recorda-nos da escravidão, da desigualdade social, do preconceito, entre muitas outras coisas. Diante disso, quais são os nossos mas? Fulano é legal, ele é bacana, ele é camarada, mas é meio preguiçoso. Aquela senhora, ela é muito gentil, mas é meio mentirosa. O mas é um grande perigo. Nós devemos, com a graça do Senhor, nos comprometermos com a integridade moral. O Senhor se agrada disso. Em terceiro lugar, a última lição que aprendemos aqui: o Senhor se agrada de compromisso com Ele. O Senhor quer que a gente assuma compromissos. Crente não é só oba-oba não, gente. Ser crente envolve compromisso. O texto afirma que Jó era temente a Deus, e temer é tributar reverência, respeito.
Isso significa que Jó era um servo de Deus consciente do seu papel, com uma vida devotada e submissa. O seu prazer era amar o Senhor e obedecer a sua palavra. O Salmo 1, retomando o Salmo 1, diz que bem-aventurado é aquele que não ouve o conselho dos ímpios, e vai descrevendo o comportamento do bem-aventurado, e aí o salmista declara: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse texto me provoca. Hoje eu estou usando muito essa palavra, provocação, né? Falei sobre isso, pregando sobre Tiago, hoje de manhã, e retomo o uso desse termo. Esse texto é provocativo, que a palavra de Deus é boa, ninguém discorda, ninguém discute, mas eu sinto prazer nela. Fazer o que Deus deseja que eu faça e deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus, isso causa em mim prazer, alegria, satisfação, aprazimento. A lei do Senhor deve promover isso em nossas vidas. Salomão, em toda a sua sabedoria, escrevendo Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, declarou: temer a Deus e guardar os seus mandamentos é todo o dever do homem. Salomão, o sábio Salomão, participa-nos dessa realidade. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é todo o dever do homem. Jó mostrou o seu compromisso com o Senhor em diversas ocasiões. É por isso que a sua biografia é tão inspiradora. Logo nos capítulos iniciais, depois que a crise instala-se sobre a sua vida, a sua mulher o incita, o estimula a blasfemar contra Deus. Vocês se lembram disso? Se lembram da resposta de Jó? Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Também destaco a declaração de fé de Jó, no capítulo 19, versos 25 e 26. Ou melhor, é lá para frente, no finalzinho, quando Jó declara: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. O Senhor se agrada de pessoas comprometidas com Ele. Queria compartilhar com vocês uma frase atribuída a Agostinho de Hipona: o teu servo mais fiel é aquele que não procura ouvir de ti aquilo que quer, mas a querer aquilo que ouve de ti. Vejam só a profundidade da teologia de Agostinho. O teu servo mais fiel é aquele que passa a querer aquilo que ouve de ti. Senhor, se essa é a tua vontade, se esse é o teu desejo, eu quero isso para mim. Senhor, se o Senhor deseja isso para mim, por mais que eu não consiga compreender as consequências desse ato, por mais que eu não consiga visualizar antecipadamente os desdobramentos dessa ação, dessa opção, dessa escolha, se é isso que o Senhor quer, é isso que eu vou fazer. E mais, eu não vou fazer apenas por obrigação, eu vou fazer porque eu desejo fazer a tua vontade. Concluo com algumas perguntas. Como está a sua vida? Você acha que está agradando a Deus? Que tal deixar tudo de lado e se entregar ao Senhor Jesus, tomando a decisão de servi-lo? Ele vai te abençoar, mudar o seu caráter e ajudar você a se desviar do mal. Além da transformação que Deus vai operar em sua vida aqui nesse mundo, Ele também garante àqueles que nele creem vida eterna. Portanto, entregue a sua vida a Cristo.
e receba de graça a salvação que só Ele pode oferecer. Que o bom Deus abençoe você e a todos nós, em nome de Jesus. Amém.